Crer que me enviastes. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que sejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com intenção especialíssima de ação de graças, hoje celebramos os 20 anos de ordenação sacerdotal do nosso pároco, Padre Overlan. Estaremos reunidos hoje à noite, às 19 horas, numa grande missa de ação de graças. Então, desde já, nosso coração se alarga, nossa gratidão sobe aos céus pelo dom, pela graça de Deus nos ter dado como pastor próprio desta porção do povo de Deus, o Padre Overlan. Invocamos São Bonifácio, que é o seu padroeiro. Foi ordenado no dia de São Bonifácio. Então, que São Bonifácio, que foi um santo sacerdote e derramou o seu sangue por amor a Cristo, seja para ele não somente intercessor, mas modelo. Nós estamos na novena de Pentecostes e Jesus, na última ceia, faz a sua oração sacerdotal, é o Evangelho que nós lemos. E ele diz essa palavra um pouco assim, que nós estamos acostumados a ouvir, mas que é meio enigmática. Por que enigmática? Porque ele não sabe direito como é que isso acontece. Ele diz assim: Pai Santo, né? Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Como é possível que nós sejamos um, tenhamos unidade, né? Da mesma forma que o Filho e o Pai têm unidade? A gente está acostumado a ouvir, né? Dizer, que sejam um, como, né? Tu estás em mim e eu em ti, mas espera lá. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho por um mistério insondável da única natureza de Deus, chamado circuminceção, ou em grego pericorese. As duas palavras não ajudam, eu sei. Mas é o fato de que nunca uma pessoa da Trindade está separada da outra. Por exemplo, quando você recebe a comunhão, o padre diz o corpo de Cristo.
Claro. Você recebe, debaixo daqueles acidentes de pão, você recebe o corpo de Jesus por modo de substância. E porque o corpo de Jesus está lá, o corpo de Jesus não está morto, então ele vem junto com a alma. E o corpo de Jesus, corpo e alma, claro, também está o sangue, ninguém duvida, porque o corpo vivo tem corpo, alma e sangue. E essa natureza humana, corpo, alma e sangue, é a natureza humana de uma pessoa divina, a pessoa do Filho. Então, ao receber o corpo como substância, você recebe corpo por substância, alma e sangue, porque eles acompanham, eles vêm junto, não tem como, né? Não está morto, então vem junto. E aquele corpo, alma e sangue é de uma pessoa divina, o Filho. Até aí todo mundo alcança, beleza. Por união hipostática, o Filho está, né, presente. Mas acontece que a gente não para pensar às vezes que o Filho não pode se separar do Pai e não pode se separar do Espírito Santo. Portanto, quando você recebe o Filho, você está recebendo o Pai e o Espírito Santo. É evidente que quem se encarnou foi o Filho, mas é um só Deus, não são três deuses, uma pessoa não tem como estar presente sem a outra, né? Então, em Jesus que caminhava nesse mundo, etc e tal, estava a Santíssima Trindade. Era a pessoa do Filho que se encarnou, mas o Pai e o Espírito Santo estão juntos. Deus, para manifestar essa Trindade, se manifestou então de uma forma que a gente visse que são verdadeiramente três. Então, por exemplo, no Jordão, enquanto o Filho era batizado, o céu se abre, uma voz do Pai e a pomba, que é o Espírito Santo em forma de pomba, para que a gente note, para que nós saibamos, é uma revelação, é uma teofania, uma manifestação da Trindade. Mas a Trindade está sempre junta. Não são três coisas diferentes. Não é? Eu estou usando a palavra coisa para dizer, de forma popular, o conceito de natureza. Não é? Não são três realidades diferentes. O Pai é distinto do Filho, que é distinto do Espírito Santo, mas os três são a mesma realidade, o mesmo Deus, Deus uno. Então é evidente que essa unidade de Deus, ela nunca vai ser alcançada por nós. É um só Deus. Então não tem como chegar a dizer que o Filho e o Pai são um do mesmo jeito que nós precisamos ser um. Não vai acontecer. Nós não somos deuses. Então, do que é que Jesus está falando? Ora, várias possibilidades de interpretação, mas uma delas é que Jesus está falando aqui do seu coração, da sua alma humana. Ou seja, Pai, Tu estás em mim e eu em Ti. Tem a interpretação lá na Trindade. Mas tem também o fato de que, humanamente falando, a alma humana do Cristo, que é o Filho encarnado, está unida ao Pai
E esse vínculo de união, claro, né? Pode ser pensado pela união hipostásica, mas esse vínculo de união é também operativamente o vínculo de união do Espírito Santo. Porque Jesus é o Cristo, Ele é o ungido. Então é o Espírito Santo quem une, né? Operativamente o Pai e o Filho na encarnação. O Espírito, o Pai unge o Filho e o Filho faz as coisas. Essa união, de tal forma que aqui sim nós podemos então nos encontrar. Ao receber o Espírito Santo, nós podemos, por analogia, analogicamente, estar unidos como o Filho está unido ao Pai, porque o Espírito Santo nos une a Jesus, nos faz membros do seu corpo, já que nós estamos unidos, muito, muito, muito unidos à humanidade de Cristo, então nós somos um com Jesus, então os mesmos movimentos intensos de amor de Jesus podem estar em nós. E essa unidade, o próprio Jesus diz aqui, ela não é perfeita ainda em nós, mas Jesus reza para que ela seja perfeita, né? Jesus diz isso, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. Como é que nós podemos nos unir tão perfeitamente a Jesus, né? Por quê? Para que eles estejam em nós, estejam unidos a Jesus, a gente esteja também na Trindade. Como que isso pode acontecer? Bom, aqui nessa terra já acontece da maneira mais perfeita nos santos de sétima morada. Os santos de sétima morada, digamos assim, são a obra acabada do Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele tem que fazer nas pessoas, ele vai transformando as pessoas até chegarem na sétima morada. Claro que as pessoas que estão nesse mundo na sétima morada ainda progridem, mas podemos dizer que são, aspas, perfeitos, porque a união é perfeita. Houve um matrimônio espiritual. A sétima morada é chamada de matrimônio espiritual. Matrimônio espiritual quer dizer que a alma já não consegue mais se afastar de Deus. Santa Gema Galgani, que entrou na sétima morada no dia da primeira comunhão dela, que é uma coisa muito extraordinária, muito fora do comum, o diretor espiritual dela, para fazer um teste, ordenou, sob pena de pecado mortal, como obediência, disse: eu ordeno que você agora se distraia, pare de pensar em Deus, pare de... Ela passou mal, quase desmaiou e não conseguiu, porque ela queria obedecer. Mas ela já estava na sétima morada, já estava tão unida que não era possível mais. A vontade humana não consegue mais se separar. E essa perfeição, ela existe
que é uma característica própria da igreja, sem a qual a igreja deixaria de ser igreja. Vejam, não é que nós vamos para que os seres humanos tivessem corpo. Não precisa rezar, um ser humano tem corpo. Está entendendo? Ó Senhor, que todos os seres humanos tenham cabeça em cima do pescoço. Não tem uma oração que não precisa, porque isso já faz parte, já é uma característica que não... Se você tirar essa característica, acabou. Se você separar num ser humano vivo, separar cabeça e corpo, acabou o ser humano. Morreu. A alma sobrevive, mas o ser humano está incompleto. Então não é possível a igreja não ser una, não ser unida. O que acontece, porém, é que os membros da igreja, nós, membros da igreja, podemos nos separar. Essa é a grande tragédia. Esse é o perigo maior. O perigo de nós nos afastarmos da igreja, una sancta, é um perigo maior, mais temível do que uma guerra nuclear. A guerra nuclear é uma trivialidade diante da tragédia que seria nós nos afastarmos do corpo de Cristo. Porque sem estarmos na igreja, corpo de Cristo, de alguma forma, precisamos ser membros dessa única igreja para sermos salvos. Não vou entrar aqui em toda a explicação a respeito de pessoas que, por situações muito extraordinárias, podem ser membro do corpo da igreja em voto. Não. O que interessa para nós é aquilo que nós realmente podemos constatar nesse mundo, para nós. Para a gente levar uma coisa para casa, concretamente. É da maior, suprema importância vivermos e morrermos como filhos da igreja, da única igreja de Cristo, aquela igreja que é reconhecida visivelmente pelos mesmos sacramentos celebrados há 2000 anos, que é reconhecida visivelmente pela mesma profissão de fé, visível, a profissão de fé dos concílios, dos 21 concílios da igreja, principalmente nas suas definições infalíveis, nas definições infalíveis dos papas. É ali que está o endereço da Igreja de Cristo. Mesmos sacramentos, mesma profissão externa de fé. E mesmo governo eclesiástico. A igreja governada pelos mesmos pastores. Esse, digamos assim, é o aspecto visível, é como que o corpo visível da igreja. As pessoas que estão dentro dessa realidade visível que é a igreja, nesta unidade visível. Esses são os elementos da unidade visível.
Você não está celebrando os mesmos sacramentos, não está professando externamente a mesma fé e não está debaixo do mesmo governo eclesiástico. Você não está na unidade visível da igreja. Uma vez que você tem essa unidade visível, corpo, então é necessário que você tenha como que o mesmo Espírito invisível. Que o Espírito Santo esteja em você, operando, por você estar em estado de graça, por ter não somente a profissão externa de fé, mas ter a fé interna como membro verdadeiro, membro vivo, ter a caridade no seu coração, não está em pecado mortal, está professando a mesma fé, então ali você está pertencendo. Esta pertença interior, ela pode aumentar, até chegarmos à 7ª morada, ao matrimônio espiritual. Mas ela começa de forma externa, na profissão externa, a tal ponto que Santa Teresa d'Ávila, quando morreu, santa de 7ª morada, porque ela teve uns atropelos difíceis, porque alguns bispos a consideravam herética ou desobediente, e ela, no entanto, permaneceu firme na obediência à igreja até o fim. Ela então, como sua última palavra nesse mundo, ela diz, que ela está morrendo, ela diz: enfim, sou filha da igreja. A nossa garantia de salvação. Ser filhos da igreja até o fim. Mesmo que soframos por isto, mesmo que os sofrimentos venham de fora ou de dentro. Ontem nós líamos São Paulo. São Paulo que nos dizia que as ovelhas podem ser atacadas por lobos de fora ou por homens astutos que com suas heresias desde dentro contaminam e desviam os fiéis. Mas nós precisamos pedir a Deus essa graça. Nesta oração de Jesus, consoladora, Jesus reza por mim. Jesus na última ceia pensou em mim. Jesus na última ceia pensou em você, para que nós morramos filhos da igreja. Para que nós sejamos um só coração e uma só alma, dizem os Atos dos Apóstolos. Mas isso é uma coisa bem concreta. Sim, existe o progresso místico e invisível na ação do Espírito Santo. Do jeito que Jesus, Cristo, ungido de Deus, está profundamente unido à Trindade. Também nós precisamos estar profundamente unidos a Jesus, no seu corpo visível nesse mundo, que é a igreja. Professando a mesma fé, celebrando os mesmos sacramentos, debaixo do mesmo governo eclesiástico, visível. E também a parte invisível, a ação do Espírito Santo, que nos dá ter fé interior, que nos dá a caridade e que nos mantém em amizade com Deus. De fé em fé, nós vamos crescendo até chegarmos à perfeição, se Deus quiser, aqui nessa terra, mas com certeza no céu. A unidade perfeita da igreja se dá nos santos de 7ª morada, aqui nessa terra, e no céu, na Assembleia dos Justos
onde a esposa descerá, revestida de glória e esplendor, tendo como fundamento os 12 apóstolos. Ela, que não precisa mais de sol e nem de lua, porque o Cordeiro é verdadeiramente a sua luz e a ilumina desde dentro.